Olá, boa noite. Hoje nós estamos com uma proposta bem interessante, né? Professores emocionalmente inteligentes. Sair da frente para vocês verem, né, a nossa live de hoje, né? O tema da nossa live de hoje que está bem interessante, bem empolgante. Já estou esperando aqui o time. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você, Elaine? Tudo bem também. Vamos aguardar a Andresa entrar para nós já começarmos. Eu já estava aqui dizendo, né, para o pessoal que a nossa live de hoje está bem interessante. Já Sim, fiz o convite para a Andresa, daqui a pouco ela está entrando aí conosco. enquanto isso eu vou enviando aqui para a galera. Certo. Olá, boa noite. Boa Boa noite, Andresa. Vamos lá, vamos convidando aí o pessoal, porque hoje o tema é importante. Eu estava até dando uma olhada agora nas notícias e parece que tudo entra em sintonia com o que a gente vai tratar hoje. Impressionante. Vi uma publicidade de Augusto Cury, assim, que foi um dos primeiros, assim, vamos dizer assim, escritores, né, que era psiquiatra também, que fala muito sobre essa questão da gestão das emoções. E eu lembro que há muitos anos atrás, aí começando a ler sobre os livros dele, ele está lançando um curso e é justamente sobre essa questão, né, do gerenciamento do eu. Ele fala muito sobre essa questão do código da inteligência, que foi o primeiro livro que eu li dele. Aí, coincidentemente, hoje vejo uma publicidade dele. E quando vou passando pelo feed, vou dando uma olhada que teve um problema em São Paulo de uma professora que foi agredida por uma mãe. Saiu nesses jornais, né, falando, por exemplo, justamente porque teve um conflito com o estudante em sala de aula e aí ele se queixou para a mãe em casa e aí houve todo esse problema. Então tem muito a ver com o que a gente vai tratar hoje, né, essa questão de gerenciar emoções, saber lidar com esses conflitos. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. Isso Sim, sim. mesmo, Andresa. Pode falar, Ana. Sim, sim. Hoje é o assunto do momento, né? Educação socioemocional. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso em agosto. E o que tinha de diferencial para as escolas é material didático com tecnologia, então robótica e muitos sistemas para a escola, e educação socioemocional. Todas as editoras de materiais didáticos levavam uma proposta de educação socioemocional. Então, aquela questão de preparar a pessoa para o futuro mesmo, não só como um profissional com competências técnicas, mas com habilidades comportamentais também. Então, é muito importante, principalmente por esse cenário que a Andressa acabou de falar. Agressão, tanto da parte dos pais, quanto dos alunos com os professores, às vezes até os professores mesmo. Então, Exato. depois da pandemia, isso piorou. Então, é algo que tem que ser falado sim, e desde pequeno já. Exatamente. Então, inclusive, tem algumas escolas que já começaram a trabalhar com isso desde já com a educação infantil, né, que já começam a trabalhar essa questão de como você vai conseguir superar as frustrações, conseguir controlar a sua ansiedade, controlar seus impulsos, porque a gente sabe que todas essas questões e no estresse do dia a dia, nessas relações que muitas vezes não são harmoniosas, pode gerar conflitos que muitas vezes fogem do controle. Então, é muito importante que a gente consiga saber lidar com essas situações. Existem muitos professores que reclamam o tempo todo. Eu não sei o que fazer, eu acabo me estressando. Quando ele entra na fase do grito, é o momento também que ele perde o jogo, porque ele acaba entrando ali naquela energia, naquele marasmo, naquele caos, né, que se torna a sala de aula. Então, é um tema muito relevante. Enquanto mais a gente puder usar estratégias, entender como a gente pode lidar com essas situações, seja na relação com a gestão, com a coordenação, com os outros colegas de trabalho,
seja com os próprios estudantes em sala de aula, né? E tudo isso vai colaborar para que a gente consiga ter um mínimo ali de equilíbrio e de saúde mental para conseguir dar continuidade ao nosso trabalho com excelência, porque a gente não consegue. Nós somos profissionais, mas somos humanos. Muitas pessoas preparadas tecnicamente, mas não sabem lidar com a mente, não conseguem controlar suas emoções. Isso Exatamente. E no mesmo. BNCC já tem todo o plano da educação socioemocional, já está lá. Só que, infelizmente, algumas escolas elas negligenciam isso. Mas já está regulamentado pela BNCC a educação socioemocional, justamente para trabalhar essas habilidades. Pois é. Então, Isso. o pessoal Aqui, que está assistindo em- aqui, desculpa, Elaine, é porque eu não não, estou te tudo bem. vendo, Elaine. Imagina. Eu sei como é. Eu fiquei assim na live passada, sei como é. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui em Pernambuco, nós já temos, né, nas escolas, principalmente de 35 e 45 horas, são as escolas integrais, que tem essa disciplina, né, educação socioemocional. São trabalhadas em sala de aula com os estudantes, né, os professores levam essa proposta. A dificuldade é, infelizmente, a questão da formação do professor, né? O professor, ele acaba desempenhando esse A papel. teórica é linda, mas vamos lá. É verdade. A parte teórica é linda, mas a gente não sabe como é na prática, né? Em todas as escolas. Em algumas funciona, em outras mais ou menos, mas de maneira geral está acontecendo. A educação socioemocional já está, né, na matriz curricular e acredito que daqui a pouco vai estar sendo trabalhado com mais propriedade. Exatamente. Verdade. Inclusive, eu tenho um treinamento de formação de professores sobre isso, né? Mas, na verdade, não é recurso e atividade para que eles apliquem em sala de aula, e sim fazer com eles. Então, nesse treinamento, eu aplico atividades de autoconhecimento, primeiramente, porque para a gente trabalhar com pessoas, habilidades sociais, a gente tem que se conhecer. Autocuidado. Então, a gente, por ter essa profissão do professor, a gente sempre foi ali condicionado a você tem que cuidar, você tem que cuidar. E quando que eu me cuido? Quando que eu tenho esse amor próprio? Então, tem essa parte. Tem a parte de foco e atenção plena, que é aquele momento para você desacelerar ali. E aí, depois a gente faz lá o emocionário. Então, eu faço ele através do bingo das emoções, até para a gente falar mais sobre essas emoções, sobre como lidar com elas, como passar isso para os alunos. Então, o treinamento mesmo bem direcionado não para aplicar os recursos, mas sim para que os professores eles sintam como é ser cuidado e olhar para situações, questões que ninguém olha. Então é bem legal. Já fiz, é aprovado e testado e muda realmente assim a percepção do professor quando ele tem a oportunidade de participar daquilo que ele quer proporcionar para o aluno. Então é bem legal. A gente fala muito sobre a questão do protagonismo dos estudantes, que é de fato muito importante, mas a gente não pode negligenciar o protagonismo também do professor. Eu vejo que professor e o estudante, na verdade, eles são dois protagonistas dessa grande história da sala de aula, né? Desse dia a dia que a gente vai contando e recontando, que tem conflitos, né? Que tem a parte que tudo se harmoniza, como se fosse uma história. Mas que tudo isso vai fazer com que esses personagens eles cresçam e eles aprendam uns com os outros. Então existe uma troca também. Então, quanto mais equilibrado e emocionalmente seguro esse professor estiver, melhores condições ele vai ter de ter realmente uma coerência ali dentro da sala de aula, conseguir harmonizar, porque muitas vezes não é só com ele, muitas vezes ele recebe uma carga de estresse, muitas vezes pela questão do comportamento dos estudantes uns com os outros, que gera uma série de conflitos e ele fica ali, além da questão de ministrar a aula,
ainda precisa saber lidar com esses conflitos e apaziguar e saber resolver. Então, se ele não consegue ter essa segurança para resolver esses conflitos, imagina a confusão que fica ali, o turbilhão dentro da sala de aula, né? Então, acho que é muito comum isso. Oi, Janine, maravilhosa, gratidão por estar aqui. E só ressaltando o protagonismo, sim, o aluno ele tem que ter esse protagonismo, mas por trás alguém tem que direcioná-lo a chegar nesse caminho de ser o centro das atenções. Ele precisa de um tutor. E esse tutor ele tem que ter pelo menos a base para que o aluno evolua. Como eu vou fazer alguém evoluir se eu não experimentei, se eu não sei? Então, mesmo que o aluno ele tá no protagonismo, o professor ele é a base. Então, é trabalhar isso bastante com gestores. Hoje eu sou coordenadora de uma escola, então eu falo isso porque eu sinto na pele o que os professores veem, falam para mim, por mais que não é do ensino regular, mas a gente é uma escola de desenvolvimento pessoal, então essa cobrança ela vem maior, que é como o professor vai ajudar a desenvolver se ele não tem esse apoio dentro da escola. Então é muito importante para tudo. Ana, me fala uma coisa, como seria assim, esse conceito do que é a inteligência emocional? A gente fala hoje na live sobre o fato de que um professor emocionalmente inteligente, ele tem melhores Só condições de organizar essa antes, harmonia, né? antes de ela responder, Andresa, desculpa atrapalhar, eu quero só avisar que eu desativei os comentários para que as pessoas possam ver os rostos de vocês direitinho, mas depois eu ativo novamente, tá certo? Ah, Perfeito. ok. A colinha, eu gosto de montar um roteiro aí para a gente conversar. Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, é o gerenciamento das suas emoções. Então, é você ter um autocontrole, aquela questão, por exemplo, de educação. Quando você tem uma criação ali, os seus pais eles ensinam o básico para você. Ah, você não pode xingar o coleguinha, você tem que levantar para o mais velho sentar. Então você gerencia essas ações. Você vai ter esse comportamento. A inteligência emocional, ela é a mesma coisa. Então a gente vai gerenciar as nossas emoções ali no dia a dia. Então, um exemplo, eu tô numa situação que me causou muita raiva. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou gritar? Eu vou agredir alguém? Não, vou sentar, vou respirar, vou me acalmar e quando eu tiver calma, é interessante que eu fale, que eu exponha o que que aconteceu. Porque muitas pessoas confundem a inteligência emocional com ser aquela pessoa mansinha, com aquela pessoa que não fala, aquela pessoa que não se impõe. E não é isso, tá? Ela só não se deixa levar pela emoção. Isso é quase um mantra que eu levo para minha vida. Eu não estou com a minha capacidade emocional para resolver isso agora. Calma, e a gente resolve depois. Então, isso é inteligência emocional. E o que que ela vai me ajudar? O que que ela vai me trazer de favorável? Relações pessoais. Então, todo mundo gosta aí de ficar ao lado de alguém que é respeitoso, alguém que é amoroso, alguém que é afetuoso. Todo mundo gosta. Então, a pessoa que ela tem uma inteligência emocional, ela tem uma melhor relação com as outras pessoas. Então, isso é bom para influência, isso é bom para conexão, isso é bom para persuasão. Então, nós, professores, temos que ter essa inteligência emocional para nos relacionar com os nossos alunos, para criar aquele vínculo. A inteligência emocional também ela nos ajuda na tomada de decisão. Então, quando a gente for tomar alguma decisão na nossa vida, é importante que a gente não tome essa decisão no momento de nervosismo ou no momento de muita alegria, de muita euforia, porque ali a gente não está 100% racional. Então, a gente precisa ter esse gerenciamento para tomar decisões importantes. Autoconhecimento, como eu já trouxe aqui para vocês, resolução de conflitos. Então, outra coisa importante também trabalhar aí nas escolas é a comunicação não violenta. Então, como a Andresa trouxe aqui no início a notícia. Então, foi uma comunicação violenta aí que teve entre a professora e o aluno, acabou que veio
com a mãe, teve a violência física. E quando a gente fala de comunicação não violenta, não é só a agressão física, tá? Tem a parte verbal. Então, a forma com que eu falo, até um olhar que eu dou para essa pessoa, é um conflito ali que gera um bombardeio. Então, é trabalhar essa questão da comunicação não violenta. Desempenho profissional melhora muito. Então, quando a gente sabe separar as coisas, quando a gente se conhece, quando a gente sabe que algumas situações vão nos tirar ali do centro, a gente consegue aí não passar por essas situações e ter um desempenho profissional muito melhor. Saúde mental. Então, depois de 2020, a gente ouve muito falar sobre isso, sobre a saúde mental. Então, a inteligência emocional, ela é aliada ali à sua saúde mental e adaptação a mudanças. Então, o nosso cérebro, ele já é condicionado a, se tiver alguma coisa que está ameaçando ele ali, ele já vai com a autodefesa e se amarra ali, não muda e não sai. Isso é o medo, isso é uma emoção que a gente tem. Então, quando a gente tem esse gerenciamento da inteligência emocional, a gente consegue ser bem mais flexível. E a flexibilidade, ela nos traz novas experiências, ela nos faz desenvolver melhor. Então, tudo isso que eu falei, você consegue só a partir dessa palavrinha. Inteligência emocional. Hanna, isso é fácil? Não. Mas isso é treinável. Exatamente. Então, até essa questão, muitas vezes, de uma postura, né, que a gente fala que o professor, ele é, de fato, uma autoridade, mas ele não pode ser autoritário, né? Então, Exatamente. essa rigidez no sentido de você não conseguir ser mais flexível, não conseguir ouvir, porque você entende que você é o detentor da verdade, que só o que você fala, né, é o mais importante, e muitas vezes não dá espaço para o diálogo. Essa questão de você gerenciar emoções também tem relação com o quanto você abre espaço para que o outro possa falar, né, se fazer entender. E se você também entender a questão do outro, do sentimento do outro em relação ao que aconteceu. E o saber ouvir, né, não é só o saber se comunicar, mas também o saber ouvir e se colocar no lugar do outro, para entender por que ele sentiu daquela forma. Às vezes você faz determinadas coisas, ou fala, ou se comporta, que o outro recebe de uma forma diferente da sua intenção. Mas é preciso que você abra espaço para que o outro consiga também lhe dizer por que ele não entendeu bem aquilo que você quis falar ou quis dizer, e expresse o sentimento dele. Você possa não tomar como algo pessoal, né? Mas abrir esse espaço para a fala, para o diálogo. Isso mesmo, Andresa. Diariamente eu vivencio vários desses exemplos que vocês deram aí, né? Porque o estudante muitas vezes chega com uma carga negativa, né? Chega com um chateado de casa, né? Ele chega de agressivo verbalmente, ele chega já nervoso e nós precisamos ter essa inteligência emocional, sabermos que nós, professores, somos o adulto da história, né? E dar ouvidos para que ele fale, se expresse, deixa ele à vontade e depois chegar junto. Olha, meu querido, o que está acontecendo, minha querida, né? Se possível, né? Porque muitas vezes a gente já vai julgando, já vai com aquele... O aluno chegou nervoso, chegou agitado, e a gente também já vai nessa vibe, né? Agitado, já vai para lá assim, e acaba tendo um conflito entre os dois, um conflito que poderia ser evitado se nós aprendermos a controlar um pouco mais as nossas emoções, né? Aprendermos a ter essa inteligência emocional. E quem sabe até muitas vezes a gente acaba ganhando a confiança do aluno que está se saindo bem nas notas, nas provas, ou melhor, se saindo mal nas provas por um problema pessoal, por algo que ele está passando em casa, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, e nós não vamos entrar nesse mérito, né? Nós não vamos estar
entrando na vida pessoal do aluno, mas nós podemos estar observando, identificando e tentando ajudá-lo. Tem que ter empatia, né? A escola, atualmente, nós temos mais escolas integrais aqui em Pernambuco, por exemplo, do que regulares. Então, mas quando se fala de escola integral, não é de escola em tempo integral, é escola integral, né? Onde nós vemos toda essa parte do aluno, o desenvolvimento na espiritualidade, na racionalidade, na afetividade, em todas as áreas dele, porque nós formamos cidadãos. Então, para isso, nós precisamos desenvolver em nós essa inteligência emocional para que nós possamos passar para eles, ensinar a eles também a ter uma inteligência emocional, né? Exatamente. Exatamente. Só fazendo uma colocação aí, que o nosso cérebro, uma parte dele, só vai se desenvolver por completo aos 25 anos. Então, nós adultos somos o apoio da criança. Então, quando eu digo nós, não é só os professores, tem os pais também. E muitas vezes, por que que o aluno ele é agressivo? Porque é a única coisa que ele vê na casa dele, é a agressão. Então, entre os próprios familiares, com ele mesmo. Então, essa é a única forma que ele sabe se comunicar. E qual é o único lugar que uma criança não vai ser abandonada? Na escola. Então, por isso que a gente tem que ter esse afeto com o nosso aluno, né? Então, por isso que é bom a gente ter esse autoconhecimento, essa questão, porque a gente vai dar o afeto que talvez a família não deu. E é muito legal que quando a gente chega para conversar com esses alunos, eles relatam: Ah, prof, mas você é a única pessoa que gosta de mim. Você é a única pessoa que tá aqui comigo. Então, por esse motivo, eu acredito que a gente é a base, é o pilar e temos que cuidar e dar afeto a essas crianças. É Sim. verdade. E vendo por o lado de sala de aula, né, professor, sala de aula, escola, quando ele chega dessa forma que nós abraçamos, né, que nós ouvimos, e muitas vezes com um discurso, com uma palavra, com um ato, um pequeno ato de atenção, nós conseguimos ajudar esse aluno, nos ajuda também para que o nosso ensino, o nosso método de ensino seja mais eficaz, para que também nós possamos ter uma melhor gestão de sala de aula. Porque muitas vezes esse aluno, ele chega na escola dessa forma, ele não para quieto, ele quer estar se levantando o tempo todo, ele quer estar, ele pede o tempo todo para ir ao banheiro, para tomar água, para sair da sala, né? Não é que talvez a sua aula esteja ótima, mas ele não consegue se concentrar. Então, muitas vezes, o professor diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer para estar atraindo a atenção desse menino, desses meninos, desses estudantes? Eu estou procurando inovar, trazendo jogos, trazendo atividade assim, diferente e tal, mas não consigo, porque tem aquele ali que está o tempo todo instigando. Às vezes, essa é uma forma de ele chamar a sua atenção, né? Uma forma de ele está dizendo, olha, eu estou aqui, me socorra, eu preciso de ajuda, preciso pelo menos dos seus ouvidos, para que você me escute, para que eu possa respirar um pouco, né? E às vezes é uma questão dele mesmo, né? Não é nenhum problema, é uma questão dele, mas aos poucos a gente vai se aproximando, vai conquistando a confiança e tentando levar ele por um caminho pelo caminho que nós queremos que eles trilhem, né? Que é o caminho do bem, o caminho do conhecimento, do aprendizado, aquele caminho que ele vai brilhar. Exato. E é sobre isso, né? Sobre a gente levar esse afeto e também trazer a família para perto, porque não adianta nada a gente começar com o discurso lindo dentro da escola e chega em casa o aluno ele não tem essa referência. Então temos que trazer os pais, toda a comunidade escolar, na verdade,
junto nessa missão de transformação. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente quer bons líderes. Quando a gente vai sair, a gente quer pessoas educadas. Quando a gente vai para dentro da escola mesmo, a gente não quer a prática de bullying. Então, a gente tem que formar essas pessoas. Então, muitas coisas que a gente traz hoje para a nossa vida adulta foram traumas lá atrás, que não foram resolvidos. Eu mesma, talvez se eu não começasse a trabalhar em uma escola onde eles prezavam muito essa questão da inteligência emocional, talvez eu não seria essa pessoa que levantasse essa bandeira. Eu não saberia lidar, mas porque eu tive acesso muito nova com isso. Mas muitas pessoas não tiveram esse acesso. Então, as escolas aí têm que convocar os pais, sim, tem que conversar com os pais, tem que entender da família o que que acontece com esses alunos, porque os professores sozinhos, eles não vão fazer milagres. Então, tem que ter esse conjunto e principalmente a gestão. Tem que estar junto ali com o professor para que ele tenha mais confiança, mais segurança e o suporte mesmo, até porque o nosso fardo aí não é leve. Então, a gente precisa se sentir amparadas como professora nesse sentido, para que a gente consiga tirar essa parte da educação socioemocional do papel e colocá-la de fato em prática dentro da sala de aula. Então, eu vi aqui que tem alguns gestores de escolas na live, então é sobre isso, é sobre você, gestor, olhar o seu professor, olhar o seu aluno não só como uma pessoa que você vai ensinar português, matemática, e sim você vai transformar um pai de família, uma mãe de família, um dono de empresa que vai lidar com pessoas e ele precisa ser tão bem sucedido quanto os conhecimentos gerais. Verdade. Exatamente. Eu posso dizer que eu sou privilegiada, né? Graças a Deus, trabalho em uma escola onde a família é bem presente e sempre que acontece algo assim, os próprios familiares já procuram, quando nós identificamos, né? Às vezes acontece do aluno já dizer aos pais diretamente, olha, está acontecendo isso, a família nos procura, e acontece algumas vezes de os alunos nos procurarem, né? Essa relação professor-aluno é muito boa, muitas vezes eles confiam mais em nós. Quando acontece casos de bullying, por exemplo, é resolvido de pronto, de imediato. Mas, infelizmente, em muitas escolas, principalmente naquelas maiores, né? Escolas de grande porte, com muitos alunos, muitos estudantes, muitos casos passam despercebidos e quando vão ser vistos, observados, já tem tomado uma proporção gigantesca, que fica muito difícil de se resolver, mas na questão emocional daquele aluno que está sofrendo, né, que está sendo atingido, está sendo alvo, infelizmente. Exatamente. É, Nossa, e pelo comentário. pessoal, é o seguinte, vocês podem continuar convidando aí os outros professores para que possam participar conosco, o tema é muito importante e vocês podem também colocar situações, experiências ou alguns questionamentos que a gente vai responder no final da live. Eu quero ressaltar algo que eu acho muito importante, que a gente fala muito sobre as emoções, porém a gente precisa entender que a emoção ela tem que estar relacionada à parte racional, ao intelecto. Mas se a gente fosse deixar levar só pela emoção, vai ficar muito difícil, vamos dizer assim, a gente ter esse controle, né, da emoção. Na verdade, o que acaba nos conduzindo a ter um comportamento mais inteligente é essa relação com o racional. Porque é o momento que a gente, opa, vamos contar até 10. Até fiz uma pergunta hoje nos stories, teve que contar até 10 essa semana para alguma coisa? Aquele exercício que você faz, que muitas vezes, numa impulsividade, você acaba respondendo, né, ou sendo tão agressivo quanto você foi alvo. Né? Então, a gente precisa saber lidar com essas situações, porque muitas vezes você está ali, o seu dia feliz, você chega na sala de aula, planejou sua aula, até que acontece algo que tira, em definitivo, a sua paz.
Então, essa reação, a maneira como você reage ao que aconteceu, é o que vai conduzir todo o restante da sua aula ali, ou até o seu dia inteiro, porque existem coisas que acontecem que é aquela coisa, acabou meu dia, estava tão feliz, mas isso aconteceu e acabou meu dia. O quanto que você permite que o outro acabe interferindo, né, na sua paz ou no seu equilíbrio emocional. Então, são essas questões que a gente precisa trabalhar, porque como Hannah falou anteriormente, é fácil? Não. A gente falando assim parece fácil, mas na hora que você vive a situação, é que você vê realmente o quanto é difícil. Mas quando a gente treina, quando a gente entende, quando a gente percebe que existem estratégias, que existem ferramentas que a gente pode utilizar para buscar essa harmonia, aí sim as coisas começam a acontecer. Existem alguns desafios que os professores provavelmente sentem no seu dia a dia em sala de aula, na relação com estudantes, na relação com os pais dos estudantes, porque muitas vezes a gente chega até já a escutar aquela famosa frase, agora eu sei porque ele é assim, ou eu acho que ele é até melhor que o pai ou a mãe. Eu não conheci esse outro lado. Às vezes você busca um pai e uma mãe para uma ajuda, diz, olha, seu filho está se comportando dessa forma, não é o adequado. E quando você vê a maneira como aquele pai ou aquela mãe, ou uma avó, enfim, algum responsável do estudante lhe trata, você diz assim, nossa, ele é até um santinho diante do que eu estou vendo aqui. Então é muito pior do que você imaginava. Então, essa questão da família também é algo que a gente precisa saber lidar, porque são pessoas diferentes, com educações diferentes, que tiveram vivências totalmente diferentes da sua. O importante é que você não se deixe contaminar por isso, porque se brincar, daqui a pouco você está igual a eles. E Verdade. aí você perde a sua razão. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E é fácil? Não, mas a gente precisa aprender a fazer isso, até para a nossa saúde mental, porque a gente vai se contaminando com essas palavras negativas, com essa energia ruim, né? A gente vai se sufocando com isso. Isso até nos desestimula, a gente acaba repensando nossa profissão. O que é que eu fiz? Estudei tanto para ficar aqui, ouvindo esses desaforos, né? Tendo que passar por essas humilhações, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é realmente difícil. Quem não já passou por esses questionamentos, ó Deus, ó céus, ó terra, por que eu fui inventar de ser professor? Falem aí um pouquinho, meninos, o que é que vocês acham disso, porque eu já passei por esse questionamento, não vou mentir. Eu imagino que Hannah vai ter muito o que falar sobre isso, né? Eu vou só compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu tive que realmente foi igual, idêntica ao que a Andresa falou. O aluno muito bem comportado, mas aconteceu uma situação lá em outra escola, né, onde nós precisamos chamar os pais e quando nós conhecemos os pais, tivemos aquela conversa, aí concordamos que realmente o estudante é um santo, ele é muito bonzinho mesmo. Ele foi o rebelde da casa, porque tanto o pai quanto a mãe estavam dando a educação que eles achavam que era correta, né? Mas que para a escola não estava funcionando. Exato. E assim, uma coisa que você falou, Elaine, você é do Pernambuco, né? Isso. E terrinha boa, amo ir pra aí, hein? Maravilhosa. Eu trabalhei em uma rede de escolas, todo o Brasil. E o que que acontece? O público é muito diferente. Você falou para mim que os seus pais são presentes, que eles estão aí. E de fato, a galera aqui de São Paulo é muito complicado. Até interior e capital é muito diferente. Parece assim, eu não sei se é as correrias do dia a dia, se é o trabalho, a galera é muito ocupada aqui, mas não tem esse trato, não tem essa questão de ir. Eu já até conversei com uma professora minha que ela tem um filho na creche e ela falou que muitas vezes só ela vai para a reunião da creche do filho dela, que as pessoas elas não têm tempo de ir. Outras creches também que eu fui ministrar treinamentos, aí eu falei, ó, dá para vocês fazerem essa dinâmica com os pais. E eles comentaram, mas se os pais viessem na reunião seria mais fácil. E nessa escola que eu trabalhei realmente era de curso técnico
para adultos. E assim, as escolas do Nordeste, quando faziam um evento, era o evento. Era assim, sensacional, todo mundo engajado, todo mundo participava, era aquela energia. Em São Paulo, não. A galera queria vir para aula, fazer sua aula e pronto, acabou. Assim, se tinha um cartaz na parede, é que legal, bonitinho. Mas acabou. Então, essa questão cultural também, ela influencia muito. Muito, muito mesmo, porque eu vejo que hoje os pais, principalmente na escola pública, na particular ainda, como os pais têm aquele custo, ou às vezes tem uma flexibilidade maior, porque a maioria é empresário e tal, tem mais esse cuidado. Mas na escola pública a gente ainda enfrenta essa dificuldade dos pais não terem tempo nem de ir para uma reunião de pais. Eles quererem ir lá e assinar assim o boletim e ir embora. Então, por isso que eu falo e reafirmo dessa parte do afeto do professor, que isso também, aí vem aonde a Andresa colocou a autoridade. Você ter autoridade. E a autoridade não é você falar mais alto que o aluno, mas talvez esse afeto, esse gesto de ouvir o aluno, de acolher, você já ganha autoridade com ele. Mais até do que talvez com os pais. Então, a gente vai no caminho inverso, né? A gente não vai de frente contra aquela criança, aquela vida, mas sim a gente vai junto. Então, essa relação da família, muitas vezes a gente não vai conseguir. Então, a gente faz a nossa parte ali na mesma direção ali da onde a gente quer que o aluno chegue. Então, beleza, tá acontecendo um desafio aqui, vamos sentar, vamos conversar e vamos tentar resolver nós dois da melhor forma, porque muitas vezes é o que vocês dizem, os pais, eles infelizmente têm situações piores do que os alunos. E quando que eu resolvi falar de emoções aqui no Instagram? Porque a minha vida inteira, praticamente, eu trabalhei com adolescente e adultos. Trabalhei pouquíssimo com crianças. E assim, galera, o pior público que eu trabalhei foi o adulto. Assim, o adulto do curso técnico, né? Hoje eu trabalho com público adulto, mas como é uma escola de desenvolvimento pessoal, a pessoa ela já vai procurar se desenvolver para ser uma pessoa melhor. Então, não tenho tantos desafios. Mas nessa escola de curso técnico, eu via cada coisa assim que eu falava, gente, por quê? Porque as pessoas elas estavam ali não porque elas queriam estudar, mas porque elas queriam fugir de uma dor. Porque talvez ela estava num trabalho ruim, numa situação financeira ruim, ela queria mudar a vida dela, então ela não estava ali por um prazer, era por uma dor. E muitas vezes era gritos, ameaças. Eu era diretora dessa escola, então assim, vocês olham para mim e falam, super nova, né? Novinha, essa carinha, sou pequenininha. Então todo mundo vinha assim para cima mesmo, querendo ameaçar, porque queria uma nota, porque. E aí, quando você olha para a escola, às vezes o problema não são os alunos, às vezes quem dá mais problemas para a escola são os pais. E aí você imagina você tá em uma escola onde os pais são os alunos. Então, por isso que eu pensei, eu falei, poxa, e se a gente começar a implantar nas escolas, desde o ensino infantil, essa questão das emoções, da gestão emocional? E aí foi onde eu comecei a estudar mais. Hoje eu faço curso sobre educação socioemocional para poder levar esse conhecimento cada vez mais rápido para as crianças, para que futuramente a gente tenha uma escola de curso técnico, a gente tenha uma universidade melhor ali do que a gente tem hoje de pessoas, porque isso acontece muito e muitas vezes até na nossa profissão mesmo, de pedagogia. A gente vê muitas profissionais ali que, eu gosto de criança, eu vou ser pedagoga. E ponto. E na realidade não é isso. Então, por isso que eu decidi justamente por essa questão aí, que a gente tem hoje adultos bem prejudicados e depois do momento pandêmico veio mais essa questão de saúde mental, de depressão, ansiedade. Hoje é tudo muito rápido, as pessoas elas não têm aí uma paciência, por exemplo, para assistir essa live, porque hoje a gente está no mundo das agilidades. Enquanto isso, a gente perde momentos, a gente perde a nossa inteligência emocional, a gente se compara com as pessoas. Então, é bem complicado essa questão aí dos pais.
Não todos, né? Obviamente, que, claro, né, tem pais que são maravilhosos, assim, que muitas vezes eles são a nossa força ali dentro da escola mesmo, nos apoiam, nos motivam diariamente, mas na escola pública, principalmente, tem bastante deficiência aí. E aproveitando aqui, mandar um beijo para o Matheus, que comentou aí, Undershow, Simone, realmente investir nas nossas crianças é o melhor caminho, porque eles são o futuro. Então a gente depende deles aí para o mundo melhor. É verdade. É interessante, né? E como será que nós, professores, como os professores poderiam superar esses desafios, Ana? Esses desafios em sala de aula, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto pessoas que estão ali no dia a dia enfrentando esses medos, essas emoções afloradas desses estudantes que chegam nos desafiando, né, a mostrar o nosso melhor, a mostrar que nós somos os adultos da história, né, a trazer algo de interessante para eles. Que conselho você daria para os professores nessa trilha? Então, primeiramente, é desenvolver a inteligência emocional. Então, através do quê? Gente, hoje na internet existe testes, cursos, academia, por exemplo, é algo que desenvolve aí a saúde mental, fazer uma terapia, assim, buscar um momento de autocuidado para ele, sabe? Para ele parar, para ele pensar, para ele ter esse cuidado. E isso são atividades que ajudam automaticamente você desenvolver essa inteligência emocional. Segunda coisa, planejamento e organização. Então, quando eu falo de planejamento e organização, não é só na sua escola, não é só o plano de aula. No treinamento que eu ministro, inclusive, a gente tem uma roda da vida. Então, o que é essa roda da vida? Ali o professor ele vai preencher como que está a vida financeira dele, como que tá os relacionamentos, como que tá a carreira, como que tá os estudos, porque ele tem que ter um planejamento, uma noção de onde ele quer chegar. Não é só trabalhar, pagar conta e morrer e tchau. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem um propósito, a gente tem um próximo passo, fica mais fácil passar pelos desafios porque a gente sabe onde quer chegar. Então, olhar para esse lado do planejamento. A terceira coisa é desenvolver a comunicação. Eu acho que a comunicação ela nos leva assim a lugares que a gente não pode imaginar. Hoje eu trabalho numa escola de comunicação e oratória e lá a gente tem várias pessoas com vários testemunhos assim de empresas mesmo que conseguiu cargo de liderança, que conseguiu ter o seu próprio negócio, que conseguiu ter uma relação melhor com seus liderados. Por quê? Porque a comunicação, galera, ela é tudo. Não dá para eu falar de habilidade social se eu não tenho uma boa comunicação. Então, será que você, como professor, você está transmitindo a imagem que você quer transmitir para os pais, para os seus alunos, para os seus gestores? Porque às vezes a gente só olha para o outro, mas a gente não passa confiança, a gente não passa segurança, a gente não dá uma abertura, a gente não tem uma comunicação clara, tá? E ter uma comunicação clara não é eu ser aquele sincerão e falar tudo. Não, é eu falar a verdade, mas de um jeito que realmente resolva a situação que a gente está passando. Autocuidado, então, tempo para você, prof. Eu sei que é difícil o nosso tempo, que o nosso trabalho não é só na escola, a gente leva 1000 coisas para casa, mas você tem que ter um tempo com você e o seu marido, você e seus filhos, você e academia, você e marcar uma massagem, por exemplo. Eu tô nessa meta aí de conseguir fazer pelo menos uma vez por mês um dia para ir no spa, assim, ó, fazer uma massagem, porque é o que a gente merece, ter aquele momento nosso ali. Colaboração, ajudar as pessoas. Eu acredito que quando a gente transborda, quando a gente pega o nosso conhecimento e ajuda as pessoas, a gente é tão bem visto, a gente é tão elogiado, tão reconhecido, que isso engrandece. Então, colaborar ali dentro da escola. Então, se você tem uma dificuldade, ou tem uma dificuldade não, se você vê um amigo com uma dificuldade, se você vê uma família com uma dificuldade, se você vê a gestão com dificuldade, colabore. Isso ajuda a não ter desafios ali dentro da equipe. Às vezes, gente, não é sua sala, mas a sala do professor que está ali pegando fogo, aquele professor ele te contamina também.
A energia da escola, ela vai te contaminar. Não adianta, minha sala tá perfeita, eu só tenho os anjinhos. Mas quando você vai para a sala do professor tomar o seu café, e tá todo mundo fofocando, todo mundo num clima tenso, automaticamente você também se afeta. Nós somos energia, eu acredito muito em energia. E, no entanto, que a gente passa energia toda hora para os nossos alunos. Então, é colaborar com as pessoas. Não é porque o seu tá bom que o dos outros vai estar. Uma hora o incêndio ele vai lá na sua sala. Então, comece a colaborar. É formação contínua. Então, hoje tem muitas ferramentas. Aqui mesmo, nessa live, você já pode se informar de várias coisas, ter vários insights. Então, estude, defina limites na sua vida. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Eu também tenho outro mantra que é assim: eu só passo uma situação na minha vida uma vez só. Então, por exemplo, me frustrei com isso, beleza, me frustrei agora, só que da próxima vez eu vou fazer diferente, mesmo que vá me frustrar, mas vai ser de outra forma. Então, coloque limites em algumas situações que você está vivendo. Para e pensa, poxa, quais situações tóxicas eu tenho aqui? O que está me prejudicando? X, Y, Z. Então, vamos colocar limites nisso, até porque nós somos humanos, não tem que pegar tudo pra gente. Então, coloque limites daí nas coisas de vocês. Autovalorização. Então, se valorizem, reconheçam o trabalho de vocês, porque se vocês não terem isso, ninguém vai ter por vocês. Vocês têm que ser os primeiros a se valorizarem, a ver o quanto vocês estudaram, quanto que vocês fizeram, quanto que vocês fazem. E você tem que ser a primeira pessoa a ter esse autoconhecimento. Para vir aqui no Instagram, para a gente é muito difícil. Super difícil. A gente tem medo do julgamento toda hora. A gente tem medo de não ter ninguém na live, por exemplo. Mas, assim, se a gente não valorizar o que a gente montou e o que a gente quer montar, além de não transbordar, quem vai valorizar o nosso trabalho, né? Inclusive, ó, até o fato aqui, eu me expondo aqui na rede social, isso me trouxe mais credibilidade, por exemplo, com o dono da escola que eu trabalho. Então, isso deu maior credibilidade. Então, quando eu falo com ele, ele sabe que eu tenho uma certa autoridade para falar, ele sabe que realmente eu tenho conhecimento. Por quê? Só vendo os meus stories, ele vê coisas que no dia a dia a gente não tem tempo de conversar. Só que ele sabe que eu sei, que eu entendo do que eu tô falando. Então, foi uma valorização que eu tive para mim. Então, ele passou a me valorizar a partir do momento que eu me valorizei. E aqui, técnica de gerenciamento em sala de aula, isso é muito importante. Então, troca de ano agora, trocou a turminha, vai para o ano que vem, já faz lá um acordo com os alunos, faz sistema de premiação com eles, faz combinados de palavras. Ah, Hanna, mas eu sou professora de matemática, eu posso levar alguma coisa de inteligência emocional? Claro que pode. Leva isso para eles, porque isso é legal, acordo. Eles adoram acordo, coloca uma gamificação aí. Então, isso vai ajudar demais a sua sala. E principalmente se for nesse início do ano. Você começou o ano, vou fazer um acordo aqui com a minha sala. E vai ter aluno de destaque, vai ter premiação. Hoje eu falo, a gente trabalha com adultos. E todo mês a gente tem aluno de destaque. E, cara, você vê, um médico, gerente de banco, advogado, emocionado porque ele ganhou um troféuzinho. Que para a escola é um custo mínimo, é um trabalho mínimo, mas ele sai ali falando bem, ele posta, ele se motiva a continuar no curso, por quê? Por conta de um simples reconhecimento. Então, assim, essas coisas que vai movimentar a sua sala e vai te ajudar, e você vai ver, vai diminuir muito os desafios de vocês. E o apoio institucional, né? Que é buscar sempre. Tem professor que a gente tem essa mania de não sabe pedir ajuda. A gente tem essa. Professor, infelizmente, tem essa questão de não querer fazer tudo sozinho, para falar que dá conta, ou às vezes ele vê que o outro está atribulado também, mas pedir esse apoio da instituição é importante. Então, são essas Inclusive, ferramentas para. inclusive, quando falou essa questão de não pedir ajuda, né? Tem muitos professores que ficam sobrecarregados com a carga de trabalho, acabam ficando mais estressados, ansiosos, passam por vários questionamentos,
sobre como lidar com esses conflitos que são comuns ao ambiente de trabalho e somado muitas vezes aos seus conflitos pessoais. Então, muitas vezes a gente não consegue entender, né? A gente vê o lado do aluno que muitas vezes tem essa questão familiar e acaba isso reverberando dentro da sala de aula, na escola, mas também existe um ser humano que é o professor, que também tem seus problemas pessoais e que, por mais que ele tenha, vamos dizer assim, um certo equilíbrio e saiba separar a situação, ele não deixa de levar dentro de si também, muitas vezes até uma ansiedade maior ou algum tipo de patologia que ele já esteja desenvolvendo por essas questões, né, da sua vida pessoal, que acabam também influenciando na maneira como ele executa o seu trabalho dentro da escola. Então, tudo tem que estar, essa harmonia, a gente tem que ver o professor como um todo, de uma forma integral. Ele precisa cuidar da saúde dele, ele precisa ter tempo para ele precisa saber gerenciar o tempo dele, né? Como você falou, Hanna, da questão do planejamento, de como ele vai desenvolver essas atividades. Tudo isso ajuda o professor a buscar esse equilíbrio. É porque muitas vezes a gente está tão no automático, né? Só, vou sair para a escola, tal hora, chego na escola, faço isso, faço aquilo. Só chego cansado, vou dormir, acordo, faço tudo de novo. Que não para pensar que existem sim formas de a gente conseguir conviver melhor. Porque eu digo que um dos maiores desafios não é você simplesmente ir lá e ensinar o conhecimento que você sabe, né, tem propriedade, é autoridade e vai ensinar. Mas é principalmente o saber conviver. Eu vejo como um dos maiores desafios hoje. Porque se fosse simplesmente você chegar com todo mundo, né, super disposto a assistir sua aula e colaborando, e todo mundo fosse lindo e feliz, aquele mundo encantado, com certeza você não teria nenhum tipo de problema em relação a essa questão da emoção. Mas essa não é a realidade. Então, quanto mais você conseguir resolver essas questões, melhor. E algo que eu acho importante, Hanna, também, que eu acho que é importante a gente falar sobre o elogio. Você falou do destaque, né? Os estudantes, mesmo sendo adultos, eles se sentem reconhecidos. E eu vejo que muitas vezes a gente tem uma mania de julgar, ou de acusar, ou de reclamar, ver muito mais o defeito, o problema, a falha, do que a parte positiva das pessoas. Ou a gente também tem uma tendência a considerar muito mais as críticas destrutivas do que os elogios que nós recebemos. Isso é muito comum, Verdade. não é? Do ser humano. Então você recebe 10.000 elogios, uma crítica, uma coisa assim que te magoou, pronto. Acabou o teu dia, fica sem dormir, fica pensando naquilo o tempo todo, fica ruminando aquela raiva, né? Isso é um problema sério. A mesma coisa acontece nessa relação do professor com o aluno em sala de aula. Então, imagine lá, muitas vezes o professor que só fala, só reclama. E às vezes ele explode e diz algumas frases como: você nunca vai ser nada mesmo, você não quer nada com a vida. Essas expressões, né, que acabam rotulando e acaba trazendo um prejuízo nessa comunicação e nessas relações. Então, a gente precisa também se policiar nesse sentido. A gente vai na impulsividade, fala algumas coisas que acaba quebrando esses elos. Então, mas antes de apontar a falha, foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás: fale, elogie, fale da parte positiva e depois chega, ó, vem cá, você é isso, mas, coloca um mas ali. Hoje aconteceu isso, essa situação, a gente precisa pensar junto sobre o que aconteceu, que a gente possa resolver. E não entrar, como a Elaine falou, né, na vibe do conflito, porque senão ninguém aguenta mais. É. Acaba tornando-se uma guerra dentro da sala de aula desnecessária, né? Que pode ser evitada. Eu quero ler esses dois últimos comentários. Tiveram muitos que eu deixei passar e não consegui ler, né? Mas esses últimos, vamos lá. Deveríamos ter organizações que cuidam dos professores, que cuidam de outras centenas de vidas. Realmente, eu concordo. Também acho que deveria ter, né? Na verdade, até tem, né? Mas há uma resistência na busca, na procura. Aqui em Pernambuco nós temos o NAS, para quem é servidor público estadual. Eu não sei, o municipal, não tenho conhecimento, mas vou procurar saber, né, para trazer aqui a informação. Mas de quem é servidor público estadual tem o NAS, que é
o núcleo de atendimento à saúde, né? Da pessoa à saúde mental. E temos profissionais ótimos lá que estão sempre ajudando, sempre dispostos a estarem atendendo esses professores. Muitas vezes, quando há necessidade, é solicitado uma licença de alguns dias para que o profissional possa se tratar e depois voltar ao trabalho. Ana Lúcia disse assim: por tudo que foi sugerido, é que considero o trabalho coletivo de grande importância para que o trabalho de sala de aula flua um tanto distante da história hierárquica, professor-aluno. Ana Lúcia, ainda tem mais o complemento aqui, né? São momentos em que todos passam Passa. a se conhecer mais estreitamente, bem como as dificuldades de cada um e suas razões. É verdade. Nesses momentos, principalmente em escolas integrais, né? Acho que tem momentos, e muitos momentos, nas aulas de protagonismo juvenil, nas aulas de projeto de vida, nas aulas de educação socioemocional, os alunos têm mais essa aproximação e acabam falando para o professor: olha, estou passando por isso. E há esse estreitamento de laços, há uma harmonia maior, né? E como Hannah falou, eles acabam se abrindo mesmo, falando, confiando bastante no professor, né? Confiando mais nos professores do que muitas vezes em alguém que está em casa porque tem receio de contar algo, né? Com medo de ser julgado, com medo de ser repreendido. E ver no professor essa pessoa que ouve sem julgamento, né? Em alguns professores, não são todos. Mas isso é muito importante. Essa relação que nós construímos com os nossos estudantes, de aproximação, de convivência ali no dia a dia. Eu digo muito a eles que eu passo mais tempo com eles do que com meus próprios filhos. Eu acabo educando eles e os outros educam os meus filhos, né? Então, essa relação professor-aluno passou disso, de ser professor-aluno. Agora está uma relação mais afetiva, mais próxima, né? Onde o aluno convive mais tempo ali na escola com os professores, com os amigos, com os colegas, né? Aprendem valores diferentes daqueles que eles aprenderam em casa, ou melhoram, né? Trazem valores também de casa para a escola. E hoje, em uma formação, nós ouvimos muito essa questão de protagonismo juvenil, o aluno ser protagonista e que nós temos, aliás, que dar voz e vez para que o aluno possa estar dizendo, né, para a gente, compartilhando conosco o que ele quer, o que ele precisa, porque a educação interdimensional é isso, né? Trazer oportunizar o aluno participar mais do planejamento, da execução do seu planejamento, né? De trazer coisas novas para que nós, professores, possamos estar mais próximos deles e melhorando a nossa prática. Porque quando o aluno, a maioria dos alunos tira uma nota baixa, por exemplo, o professor diz, porque o aluno, alguns professores dizem, porque aqueles alunos, aquela turma não quer saber de nada. Mas acaba esquecendo que é também o seu trabalho que está sendo avaliado ali. Não é só o desempenho dos alunos, é o trabalho do professor naquela sala de aula que está sendo avaliado. Então, será que aquele professor, por estar pensando que o aluno não quer nada, está enxergando dessa forma, não está trazendo esse estigma, esse rótulo para ele, né? Ele não quer nada, então também não vou fazer nada, né? Então, que nós possamos desenvolver também nós essa inteligência emocional para sabermos identificar quando o aluno não quer nada e quando o nosso trabalho não está sendo proveitoso como deveria ser, quando o nosso trabalho não está sendo de uma forma que nós possamos alcançar esse estudante de forma integral, né?
E só uma colocação aí que você colocou até agora no final sobre o professor, mudou o ensino, mas a nossa grade ainda da pedagogia não. Então, muitas coisas a gente vai ter que buscar por conta própria aí, como sempre, né? A maioria. E essa questão dos professores também, alguns têm uma resistência nessa questão da educação socioemocional, até por serem mais céticos. Então, eles têm essa resistência. Então, a questão dos gestores mesmo, entrar em ação com esses professores, entender ali também a parte dele, acolher, porque existe também esses professores que, beleza, eu sou professor de matemática aqui, e aí, como você falou, eu sou pago para dar aula, eu já aprendi, já tenho meu diploma. Se os alunos não aprenderam, problema deles. E aí, a gente vai tendo uma leva aí de alunos só, passando de ano sem realmente ter o aprendizado. Então, hoje a gente não tem essa formação aí essa questão das habilidades socioemocionais na nossa formação. A gente tem algumas coisas, mas é bem pouco, né? Porque a gente espera pela proposta, mas é também o professor procurar essa questão de se atualizar nisso. E hoje, como eu falei, tem diversos conteúdos que vocês podem explorar mesmo, de páginas, de vídeos no YouTube, podcast, que vai ajudar aí na sala de aula. E assim, ser um provocador, né? O professor ele tem que provocar, tem que aguçar a curiosidade do aluno. Então, esse professor que fica o tempo todo se rotulando somente aquele modelo de aula a aula expositiva, falando longas horas, achando que aqueles adolescentes ou crianças vão ficar ali concentrados o tempo que for, a gente sabe que isso não acontece naturalmente. É preciso que existam algumas quebras ali no meio do caminho para acordar e movimentar de outra forma. Então, organize sua aula de uma forma muito mais dinâmica, faça mais perguntas, faça com que Ah, eles pensem Andresa, mais. você me fez lembrar de essa semana que passou. Eu trabalhei com os alunos do segundo ano, texto jornalístico, né? É a proposta do currículo. Aí eu levei para eles algumas coisas de jornal, né? Eu toda empolgada, falei para eles do Canva, que tinha já os jornais no formato que eles poderiam escolher e colocar lá os textos deles, mudar a imagem. Olha, eu super empolgada, né? Falando de produção de texto, entrevista e tal. Olha isso. Vamos produzir uma página de jornal, vamos postar no Instagram, fazer um Instagram para o jornal e tal. Aí, alguns alunos também na mesma empolgação comigo, né? Mas uma aluna levantou assim e disse: Ô, professora, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode, meu amor, pergunte. Ela foi e disse: e quando é que a senhora vai dar aula de português? Eu fiquei, né, preocupada com essa pergunta, né? Eu disse: meu amor, e você acha que você está tendo aula de quê? É só de jornal. Agora a senhora só quer trazer jornal para nós ler, a senhora só quer trazer página de jornal para a gente fazer, mas e o português? Aí eu perguntei para ela o que era o português, né, para ela, porque infelizmente alguns estudantes, né, eu não vou generalizar aqui, mas muitos estudantes estão tão acostumados ao quadro branco, piloto, ou um slide, né? Aquele conteúdo que eu coloco lá e digo copie no caderno, vamos fazer uma atividade com questões, 10 questões e etc. Que quando a gente leva algo novo, algo diferente, que está atrelado ao currículo, né? Que está ali, mas ele não consegue identificar como conteúdo, ele achou que não estava tendo a aula. Aí eu disse: não, meu amor, vou explicar. Olha, essa é a aula de português, mostrei o currículo para ela, que está na proposta do currículo da turma dela, enfim, ela acabou entendendo. Mas, assim como essa estudante, muitos professores, né, como a Andresa falou, ela falou e me fez lembrar dessa situação. Muitos estudantes, muitos professores, aliás, estão tão acostumados
que a quadro, piloto, caderno, exercício, aquelas atividades numeradas, a primeira, a segunda, a terceira, que quando é para levar algo diferente, uma gamificação, por exemplo, acha que é uma aula de recreação para o estudante. Não está sendo um conteúdo passado, não está sendo uma atividade, um desenvolvimento de uma atividade, e sim uma recreação. E nós não podemos ver dessa forma. Nós, professores, precisamos estar sempre nos atualizando. E isso faz parte da nossa atualização. Está trazendo coisas novas, né? Está trazendo metodologias ativas para a sala de aula, para estar também despertando o interesse do estudante, melhorando a nossa aula e não fazer com que aquela aula seja de vamos brincar e dormir, né? Uhum. Porque na educação integral tem muito disso. O aluno, não, eu chego na sala, vamos brincar de dormir? Eu digo, não, eu não brinco dessa brincadeira. Vamos brincar de outra coisa? E aí vai, por aí vai. É como a Ana Lúcia colocou aqui, né? A pedagogia de projetos, que ela defende arduamente. E isso também até a gente está aqui para preparar os nossos alunos para o futuro. E no mercado de trabalho vai ser isso, né? Ele vai ter que pensar, ele vai ter que dar a opinião dele, ele vai ter que colaborar. Então é pensar desta forma, onde cada um faz um pouquinho, levar formas diferentes da sala de aula, até porque se a gente for pensar, tem coisas que a gente aprendeu de matemática que a gente não usa, mas a experiência que a gente teve ali dentro da escola, essa experiência ela marca. E muitas vezes a gente leva essa experiência para a nossa vida inteira e utiliza lá na frente, né, como aprendizado. Então, é pensar nessa questão aí que nós não estamos só para transmitir, né? Como o Paulo Freire falava, os alunos eles não são ali uma caixa bancária onde eu só deposito conhecimento, mas sim essa questão de ter a formação realmente desse aluno para o futuro aí, principalmente profissional, né? Que é o que tem hoje. E às vezes, por exemplo, o seu jornalzinho aí despertou muitas coisas que para um aluno era irrelevante, mas para muitos outros pode ter feito a diferença ali da vida dele. Ele vai se lembrar dessa experiência por longos e longos anos, ou até mesmo falar, poxa, quem despertou essa vontade de ser jornalista ou escritor foi a professora Elaine por conta de tal atividade. Então, isso é Pois mais é. transformador do que só ir lá e passar o conteúdo. E eu gostaria Verdade. até de pontuar também essa questão de como Elaine soube lidar com o questionamento, porque muitas vezes tem professores que não gostam de ser questionados e acabam, a sua forma de falar pode ser um pouco agressiva ou dar uma resposta que vai causar um conflito maior porque a pessoa vai se sentir ofendida porque a pessoa respondeu de uma maneira que, no caso, a aluna não iria gostar. Porque quando ela questiona, a gente tem que ver também uma outra questão. Ela vem de uma vivência diferente da que ela está encontrando. Então, ela ali teve a coragem, vamos dizer assim, de questionar, de perguntar. Mas a Elaine, por outro lado, mostra a ela que existe, sim, dentro do currículo, toda uma linha, né, que está relacionada àquilo que está sendo ensinado. Então, essa reflexão eu acho muito importante. A gente não levar para o lado pessoal, mas de repente é a falta do conhecimento. Então, você chega ali e você apresenta, olha, é assim, existe essa outra forma também. É por isso que eu estou trabalhando dessa forma. Então, eu vejo duas pessoas ali se entendendo, refletindo, e como a Elaine falou, no final ela entendeu. Então, às vezes é só isso mesmo, né? Você tem uma mudança e nessa quebra, né, você acaba ficando sem saber o que fazer. E acho que você direcionar no diálogo é realmente a melhor forma de resolver o conflito. Né? Porque poderia ter surgido um conflito ali. Ela vai dizer, você tem nada que se meter com isso, aqui sou a professora e eu ensino assim mesmo e acabou-se e pronto. Né? Então ali já ia gerar um outro conflito. E ali, quando você conversa, você explica, cada um fala seu lado, o que é que entende e resolve a questão. Mas E é verdade, viu? o pessoal que está assistindo a live, tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Digam aí, aproveitem Fiquem à que vontade, né?
Aproveitem Hannah aí, minha gente. Galerinha, aqui é muito importante falar sobre isso. Muitas pessoas deveriam conversar mais sobre pessoas. Afinal, um depende do outro, e principalmente no âmbito escolar. É verdade. Principalmente. Inclusive eu coloquei aqui, gente, como a gente pode deixar, né, a questão de um legado inesquecível, né? Hannah citou isso no exemplo de Elaine, como a gente deixa um legado inesquecível na vida dos alunos. É justamente quando a gente se propõe a se mostrar não só como profissional, mas como uma pessoa, como ser humano. Quando a gente se conecta com as pessoas, quando a gente ouve, quando a gente está ali disposto realmente a ajudar, os conflitos vão acontecer. Nem sempre a gente vai estar a mil maravilhas fazendo tudo certo, mas a gente precisa também, vamos dizer assim, não ser tão carrascos de nós mesmos enquanto pessoas, enquanto profissionais. A gente fica se martirizando por algumas coisas. A gente precisa entender que somos humanos e que a gente pode falhar, a gente pode errar. A gente precisa reconhecer o nosso erro e fazer diferente. Não continuar cometendo os mesmos erros. Então a gente precisa ter essa flexibilidade com os outros e conosco, parar de se cobrar tanto, parar de se comparar tanto, nos reconhecer, nos valorizar. Como a Hannah falou, a questão da live, eu achei engraçado, né? Que ela falou, não, às vezes você tem um medo de começar uma live e ficar lá sem ninguém. Olha, eu sou a rainha disso, viu? Logo confesso. Porque eu tenho o meu outro perfil que eu tenho. Tem hora que eu entro e não tem ninguém. Eu falo até o final mais de uma hora. Nunca vi um negócio desse. Mas sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu amo tanto, quando eu estou falando da questão de leitura, de livro, que eu gosto muito de ler, que eu me esqueço até que não tem ninguém lá me ouvindo. Alguém, eu tenho certeza, que há de pegar este vídeo um dia e vai ver minhas resenhas. Já E ia é uma dizer coisa que isso. Porque você está gravando. Você está gravando para que seja visto em outro momento, não é verdade? Pois é, Também. mas assim, eu falo, olha, eu até digo para minha mãe brincando assim, olha, pense numa pessoa para se reconhecer é a Andresa, porque eu me reconheço, eu curto o que eu faço, eu Perfeito. curto, eu compartilho, né? A gente sabe que sempre vão ter as pessoas que vão sim, Sim, assim, valorizar o nosso trabalho, outras não, faz parte da vida, a gente não vai, nem todo mundo vai gostar da gente, é assim mesmo, é gente, faz parte da normal. vida. Vocês, Certeza que no seu vocês, trabalho, uma pessoa deve falar: Nossa, Andresa, como você fala bem. Como você se expressa. Nossa, me dá umas dicas e tal. E às vezes ali era um bicho de sete cabeças para você, mas alguém viu o seu vídeo e falou: Poxa, eu tenho muita dificuldade para gravar um vídeo e você faz live. Então, assim, foi você se valorizar primeiro e as pessoas, com certeza, elas falam isso para você, com toda certeza. eu fui uma dessas pessoas que falei, nossa, Andresa, como você fala bem, eu tenho muita dificuldade. Eu fui Ó, uma dessas pessoas. Ana Ana colocou Lúcia, aqui, né? Fala, leia Ana. aí. O grande problema foi o ensino língua portuguesa ter sido como foco apenas a gramática de língua escrita. A cada, eu acho que é a hostilidade, né? Não sei, Oralidade. Hostilidade. oralidade, por exemplo, ainda é muito desconhecida, apesar de ser mais complexa, né? O foco é Oralidade. mais na gramática, mais na gramática escrita, né? Bem, realmente a questão de um texto formal, um texto. Olha, já vamos para a gramática. Um texto formal, né, uma correspondência oficial, o foco maior é na escrita, mas linguisticamente falando, quando você está na oralidade, você não está errada. Se cometer algumas gafezinhas, é normal, acontece. Né? Se o outro entender, tudo bem. Porque assim, a questão da oralidade, ela é importante assim, no trato da comunicação, como se comunicar de forma diferente, de acordo com contextos, né? Porque a pessoa precisa entender qual é o contexto de fala também. Tá? Muitas vezes isso não é tão explorado. Por exemplo, você pede para um aluno fazer um seminário, às vezes ele não sabe nem começar, ele não sabe nem como fazer, como planejar, como ter um roteiro de apresentação do que ele vai falar.
E muitas vezes, de fato, a gente foca tanto na questão da escrita, né, da gramática, que não analisa ou dá pouca atenção ou quase nenhuma a esse outro aspecto, que é importante que ele também saiba se desenvolver na parte da comunicação, da oralidade Sim. dele, e compreenda que essa oralidade, sim, ela tem suas diferenças de acordo com o contexto. E a Ana colocou aqui, viu? É porque eu estudei com a Ana, gente, na Federal. Assim, isso porque a Andresa era bem caladinha na UFPE. Gente, eu sou caladinha, por incrível que pareça. Eu sou. Você vê nos contextos assim, pessoal, você vai ver que eu sou a que menos vai falar, pode ter certeza. Mas assim, quando fala de educação, é para ser professor, é em live, é em sala de aula, aí, minha gente, eu sou tagarela. Eu acho que tem um gatilho aqui do tagarela para o lado professora que é impressionante. Mas em outros contextos eu continuo, Ana, bem caladinha. Eu sou caladinha. Não parece, mas sou. Pronto, Então, eu acredito que agora é só Hanna, se quiser, é interessante, né? Eu acho que acredito que ela vai deixar uma mensagem de encorajamento e a importância da continuidade na prática da inteligência emocional para nós, professores, para encerrarmos a live, porque se deixar, a gente vai até 10 horas da noite, né? Verdade. Eu vou deixar aqui para vocês que a nossa profissão é a profissão de cuidar da vida dos outros. É uma coisa que as pessoas gostam muito. Então, vamos cuidar dessas vidas e principalmente da nossa vida no sentido emocional, no sentido do autocuidado, do auto-perdão, do autoconhecimento. Então, que vocês possam ter compaixão de vocês mesmas, se cuidar, se amar e assim a gente vai transbordar para as outras pessoas. Então, esse é o meu conselho da noite aí. Cuide de você. isso aí mesmo. Então Maravilha, Ana. vamos espalhar muitas sementes aí, falando sobre essa questão do como gerenciar essas emoções, para que a gente possa ter gerações muito mais, vamos dizer assim, formadas, realmente que consigam saber lidar com conflitos, como a gente vai conseguir progredir. E esse trabalho de Hannah, eu achei admirável, Hannah, seu trabalho assim, de pensar nessas gerações futuras, né? Que é um trabalho que não é só o agora, é um trabalho para o futuro. E a gente sabe que pode sim conseguir isso. Assim, estou muito feliz de eu e a Elaine, né? A gente está muito feliz assim, Estamos. em te receber nessa live aqui no Expertise Mestra. Muito, muito feliz mesmo. Te agradecer de coração por você ter se disponibilizado, né, a passar seu conhecimento e a gente aprender aqui junto com você. E eu que estou mais feliz ainda pelo convite, por Foi poder maravilhoso. transformar para vocês, porque vocês são incríveis, também acompanho o trabalho de vocês, sigo vocês. E quanto mais a gente puder falar disso, é melhor. E gratidão, porque me ajuda muito. Também aprendo demais, porque como eu estou fora da escola regular, então vocês me trazem essa experiência aí atualizada na íntegra. Então, gratidão demais por valorizar esse trabalho, que todas nós sabemos que não é fácil, mas quando tem pessoas que confiam e acreditam, a gente fica mais motivada para continuar. Então, gratidão, meninas. Oh, Verdade. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Andresa? Agradecemos a tua participação aqui, Ana. Foi enriquecedora. Quem teve a oportunidade de assistir ao vivo, com certeza ficou encantadíssimo com as belas palavras e ensinamentos que você trouxe para nós. E aqueles que vão assistir depois, com certeza vão amar. Essa live de hoje foi maravilhosa, foi enriquecedora para nosso currículo, para nosso emocional, para nossa bagagem enquanto professores. Obrigada. E sim, obrigada pessoal. àqueles que estiveram Só para aqui não conosco. esquecer, Pode Elaine, falar. só para não esquecer, quem quiser participar da Jornada do Novo Professor, é um evento que a gente vai fazer no dia 6 de novembro. Envie um direct que a gente dá o link para vocês participarem do grupo. A gente vai estar, já começamos a enviar já uns materiais para que a gente possa falar sobre como você pode trabalhar a questão da produtividade, não só de produtividade,
mas também de estratégias, utilizando as ferramentas de inteligência artificial do Canva para que você possa ter aulas mais criativas e terminar o ano feliz da vida, né? Porque a gente tem que pensar, já que já estamos praticamente aí em dezembro, Na e reta logo, logo tá final. todo, na reta final. Então vamos com tudo. Tá Sim, menina. certo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Vamos despedir, né? Tchau, um beijo. Gratidão a todos. Obrigada.